Em meio à falta de confiança em relação ao trabalho de Julian Nagelsmann, o Bayern de Munique anunciou oficialmente que Thomas Tuchel, que estava livre no mercado desde a sua saída do Chelsea em setembro do ano passado, será o novo treinador do gigante da Baviera. Bom, apesar da pausa no calendário do futebol alemão em decorrência das datas FIFA, os bastidores do Bayern de Munique seguem pra lá de agitados. Afinal, o clube anunciou oficialmente que Thomas Tuchel será o novo treinador da equipe no lugar de Julian Nagelsmann. Ou seja, uma inesperada troca no comando técnico do time a uma semana do tão aguardado clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que reunirá ali os atuais líder e vice-líder da Bundesliga e às vésperas dos confrontos de quartas de final tanto da Copa da Alemanha quanto da Champions League, onde os bávaros enfrentarão o Freiburg e o Manchester City, respectivamente. Bom, e como não poderia deixar de ser, essa verdadeira bomba referente à saída de Julian Nagelsmann e a chegada de Thomas Tuchel ao Bayern de Munique segue dando o que falar no noticiário esportivo mundial e até mesmo dentro do próprio Bayern de Munique, já que os jogadores não imaginavam que isso pudesse acontecer neste momento, né, justamente nesta reta final de temporada, e também porque o Julian Nagelsmann tinha o contrato válido junto ao Bayern de Munique até junho de 2026, e também porque ele foi contratado por uma bala junto ao RB Leipzig em junho de 2021. O Bayern despejou um montante de 25 milhões de euros para contratá-lo. Entretanto, a campanha irregular do time que ocupa a vice-colocação na tabela da Bundesliga, somando 52 pontos, um a menos do que o líder Borussia Dortmund, acabou gerando enorme desconfiança na diretoria do clube alemão, em especial no diretor de futebol Hasan Salihamidzic e no CEO Oliver Kahn, embora essa campanha do Bayern não justificaria uma demissão do Julian Nagelsmann, já que o Bayern lidera o campeonato em diversos quesitos, né? Por exemplo, é o time que menos perdeu até o momento na Bundesliga, somando apenas 3 reveses, é dono do melhor ataque da competição com 72 gols marcados, dono da melhor defesa com apenas 27 gols sofridos, além de ser o time que mais criou chances de gol, com 92 no geral, mais desperdiçou grandes oportunidades de gol, sendo 57 ao todo, o que registra maior índice de posse de bola, com média de 64,7% por jogo, o que mais acerta passes por partida, assinalando uma média de 541 passes corretos, o que mais finaliza a gol, com uma média de 18,6 arremates por partida, o que mais acerta o alvo, com um alto índice de 7,8 chutes certos por jogo, o que mais dribla na Bundesliga, com 13,1 dribles de média por partida, e até mesmo o time que mais acertou a trave até a 25ª rodada, com 15 chutes. Desta maneira, apesar da vice-colocação na tabela da Bundesliga, o desempenho do Bayern de Munique no campeonato não é tão ruim a ponto do clube optar pela demissão de seu treinador. E se pegarmos como parâmetro a performance do Bayern de Munique na Champions League, a gente chega à conclusão de que a demissão do Julian Nagelsmann foi injusta, a julgar que os bávaros somam 8 vitórias nos 8 jogos disputados até o momento pelo torneio continental, registrando 100% de aproveitamento, lembrando que os atuais decacampeões alemães eliminaram o Paris Saint-Germain na fase anterior da competição, isto é, nas oitavas de final, ao vencerem os parisienses por 1-0 em pleno Parque dos Príncipes no jogo de ida e por 2-0 no jogo de volta na Allianz Arena. Bom, e é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Se esportivamente a temporada do Bayern de Munique não é das piores, é óbvio que a saída de Julian Nagelsmann deu-se em função de problemas extra-campo, como por exemplo essa viagem totalmente fora de hora realizada pelo jovem treinador de 35 anos de idade para a Áustria, enquanto o restante
dos jogadores segue treinando em Munique, sendo orientados, é óbvio, pelos seus auxiliares, uma ação que não agradou em nada à cúpula diretiva do clube alemão e tantas outras atitudes e escolhas tomadas por Nagelsmann que acabaram fazendo aumentar o seu desgaste junto aos jogadores. Eu posso pegar como exemplo a demissão do treinador de goleiros do time, Toni Tapalovic. No início do ano, no finalzinho de janeiro, o Bayern acabou demitindo o treinador de goleiros a pedido do próprio Julian Nagelsmann, uma atitude que acabou enfurecendo o goleiro Manuel Neuer, que inclusive deixou isso bem claro através de suas redes sociais, conforme você pode acompanhar aí na tela, abre aspas para o que disse Manuel Neuer. Isso me atingiu duramente, eu não fui avisado por oficiais do clube, veio do nada. Para o Toni também, não entendi nada. Isso realmente me abateu. Ele não trabalhava só para mim há 11 anos e meio, mas para todos os goleiros, comissão técnica e clube. Nós conseguíamos separar a vida pessoal do trabalho. Foi um golpe para mim quando eu já estava no chão. Foi a coisa mais brutal que já experimentei na minha carreira. Fecha aspas para Manuel Neuer. E vale ressaltar que a demissão do ex-treinador de goleiros do Bayern de Munique, Toni Tapalovic, partiu de uma decisão única e exclusiva de Julian Nagelsmann. Desse modo, fica claro que a relação entre Julian Nagelsmann e Manuel Neuer certamente não era das melhores, embora também Manuel Neuer precise entender que ele não é dono do clube pelo qual atua há mais de 11 anos e acumula mais de 480 jogos. Ademais, Thomas Müller, outro ídolo dos torcedores bávaros, recentemente chegou a criticar Julian Nagelsmann pelo fato do treinador variar constantemente a formação tática do time e também pela insistência do treinador em utilizar um sistema com 3 zagueiros. Além disso, o fato de Thomas Müller ser escalado de forma constante como atacante, seja aberto pelos lados do campo, seja fazendo dupla com alguém no ataque ou mesmo como referência no setor ofensivo, acabam não agradando o jogador, ao contrário do que acontece quando o Bayern joga no 4-2-3-1, esquema que foi preponderante para a conquista dos 10 títulos seguidos da Bundesliga e no qual Thomas Müller jogava como meia ali, centralizado atrás do centroavante, tendo liberdade total para chegar de trás com a bola e mesmo para flutuar ali entre as linhas do time adversário. Então, como o Bayern costuma jogar constantemente no 3-4-2-1 ou no 3-1-4-2, o Müller acaba sendo deslocado para jogar no ataque e acaba não rendendo o que dele se espera, assim como o Bayern de Munique, né, que através do esquema 4-2-3-1, por exemplo, recentemente venceu o Union Berlin num confronto direto ali entre líder e vice-líder da Bundesliga por 3-0, porém com o retorno do sistema com 3 zagueiros. Por exemplo, na última partida contra o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique acabou sendo derrotado por 2-1. Por fim, até mesmo João Cancelo, recentemente contratado pelo Bayern de Munique junto ao Manchester City, chegou a criticar Julian Nagelsmann por ter ficado na reserva de Josip Stanisic em algumas partidas. Além disso, a diretoria do Bayern entendia que os jovens jogadores do elenco tinham pouco espaço no time principal, pouca minutagem na temporada. Inclusive Ryan Gravenberch, que foi contratado nessa temporada pelo Bayern junto ao Ajax, o que não agradou a diretoria do clube. Bom, e como se tudo isso não bastasse, Julian Nagelsmann ainda iniciou uma relação com a jornalista do jornal Bild, Lena Wurzenberger, que inclusive já chegou a ser setorista do Bayern de Munique em dado momento, mas estava trabalhando apenas como jornalista, ultimamente até pedir demissão. Então toda essa sucessão de coisas acabaram fazendo com que Julian Nagelsmann perdesse o seu emprego. Eu acho que foi uma situação muito similar com o que aconteceu com o Niko Kovac no Bayern de Munique. Ao contrário, por exemplo, de Hansi Flick, que entrou em rota de colisão com a diretoria
com o diretor de futebol Hassan Salihamidzic, o Julian Nagelsmann acabou se desgastando junto ao elenco, ao plantel do Bayern de Munique, o que também ocorreu com o Niko Kovac, com o próprio Carlo Ancelotti quando passou pelo Bayern. Então, tudo isso acabou sendo crucial para a sua precoce saída do Bayern de Munique. De qualquer maneira, o ótimo retrospecto de Thomas Tuchel contra o Manchester City pela Champions League também pode ter pesado para que a diretoria do Bayern de Munique o contratasse neste momento, tendo em vista que o clube inglês será o próximo adversário do clube alemão no torneio continental. Recordando que Thomas Tuchel era o comandante do Chelsea quando os Blues derrotaram os Citizens pelo placar mínimo no Estádio do Dragão, na decisão da Champions League na temporada 2020-2021. Contudo, se o regresso de Tuchel ao seu país de origem também será de sucesso após boas passagens por França e Inglaterra, só o futuro dirá. O futuro que começa daqui a uma semana no clássico contra o Borussia Dortmund. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aqui na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!